Somos a força do coletivo. Somos a vontade de juntos fazermos mais. Somos a mão que incentiva. O primeiro passo de um salto. Somos a alegria do encontro. O espaço que se compartilha. O tempo que se doa. O futuro que se constrói. Somos histórias e transformação. Somos muitos. Somos o Instituto Unimed BH. Como é bom quando a gente constrói uma relação de confiança. Há 80 anos, a cultura inglesa vem junto com os mineiros, formando cidadãos bilíngues para o mundo. Acreditamos que a educação faz parte do crescimento de uma sociedade. Por isso, no nosso aniversário, o presente é para os belo-horizontinos. Venha fazer parte da família Cultura Inglesa e ganhe 50% de desconto nos cursos ao vivo pela internet. Cultura Inglesa, 80 anos de história e amor por BH. A Melita tem sempre um café fresquinho para você sentir mais a vida. Seja qual for o seu preferido. Melita, café fresquinho para sentir mais a vida. Boa noite. Boa noite a todos, todas e etc. Muito bem-vindos a mais essa edição do Letra em Cena. Estou muito feliz hoje de poder receber aqui uma pessoa muito querida, um escritor genial, um sujeito dedicado ao ofício da palavra, enfim, e além de tudo mineiro, apesar de desgarrado, mineiro de Belo Horizonte, né, que é o Geraldo Carneiro, vulgo Geraldinho. Todos os seus amigos com quem eu conversei, Geraldinho, de uma forma muito carinhosa. Eu sou filho de Geraldo, né? Então virou Geraldinho. A gente começa cedo e ganha aquele apelido inevitável. Bom, então é isso. Para quem conhece o projeto, a gente tem duas vertentes no projeto. Uma que a gente apresenta autores canônicos, já falecidos, e traz alguém para falar desse autor. E também esse segmento que nós adotamos nos últimos 2 anos, intercalando com esse outro perfil, que é o de trazer o próprio autor aqui, né, para a gente poder conversar com ele e ouvir uma voz contemporânea, que eu acho que, para a gente não ficar preso só aos autores que já nos deram tanto, vamos conversar com esses que ainda continuam na labuta, né, e que a gente está aí convivendo com eles. Então, dessa vez, nós trazemos aqui um autor que é poeta, diz o Sérgio Santana, que é a Sônia, está por aí, mas o Sérgio, seu irmão, dizia que a poesia era a primeira e a última palavra do Geraldo Carneiro, e é verdade. Mas é tanto talento num sujeito só que não cabe só na poesia. Então, letrista, dramaturgo, tradutor, cronista, libretista, um monte de coisa, porque realmente é um sujeito que não cabe numa coisa só. Então, além
né, de uma poesia muito própria, muito singular. Ele tem uma atuação que é enorme, intensíssima, em várias frentes. Se a gente for ver o que esse cara já fez, você fala, ele não dorme. Mas ele dorme. Mas é muita coisa. Na televisão, no teatro, no cinema, né, como roteirista, como dramaturgo, é um tradutor de Shakespeare. Né, letrista, já deve ter feito quase 300 canções, né, com parceiros, né, tipo Egberto Gismond, Francis Haime, Piazzolla. Então, é um naipe assim, muito selecionado, né, e realmente um sujeito muito presente. Né, você começa a ver, bom, não vai dar para apresentar o sujeito. Primeiro que todo mundo já conhece. E também, se for falar dele, o que ele já fez, o que ele já contribuiu aí, na cultura, na literatura brasileira, né, no ofício da palavra, a gente ficaria aqui um bom tempo. Então, nós combinamos que ele vai fazer uma breve, uma espécie de autoapresentação, falar um pouco né, do seu percurso, e, depois dessa apresentação do Geraldo, a gente vai conversar. Nós podemos conversar, eu converso com ele, vocês também, que é uma característica também do projeto, essa possibilidade de estar muito perto do autor e poder dialogar com ele. E hoje também eu tenho outra convidada muito especial, minha querida amiga Bruna Calil Otero, tem 2 anos que não aparece no projeto, né, e está de férias aqui no Brasil. Então, eu falei assim, não, então agora você vai aparecer lá no projeto, vai nos dar a alegria de ouvir a sua leitura, que é sempre impactante, sempre muito bacana. Então, vou passar a palavra para você, Geraldo, porque é você que eles querem ouvir, viu? Obrigado pela sua presença, obrigado por estar de volta à sua cidade natal, né? Muito Eu bom. que te agradeço, Eduardo, uma alegria total. Cada vez que eu chego aqui, fico encantado. Que cidade linda, pulsante. Passo ali na Praça da Liberdade, fico maravilhado com o que foi feito dela, a despeito de todas as mazelas do Brasil. Enfim, Belo Horizonte, para mim, é uma espécie de paraíso mítico, assim, que faz parte de vários momentos de minha vida. E eu fui embora muito cedo, aos 3 anos de idade, e era considerado um menino muito arteiro. Então, quando vinha alguma visita importante lá em casa, morávamos num apartamento modesto, em Copacabana, eu era expatriado, era exilado na casa de um amigo de meu pai, e ele era um homem velho. Então, ele me ensinava poemas de poetas da virada do século XIX para o século XX. Então, eu, criança, ouvia aqueles poemas fascinado, Augusto dos Anjos, aquelas coisas terríveis, mórbidas. Cruz e Souza, que adorava a morte também. Me lembro que o primeiro poema que eu decorei na vida, ali pelos 4 anos de idade, chamava-se Caveira, e dizia assim, olhos que foram olhos, 2 buracos, agora fundos no ondular da poeira, nem negros, nem azuis, nem opacos, caveira. Boca de dentes límpidos e finos, de curva leve, original, ligeira, que é feito de teu riso cristalino, caveira, caveira. Em suma, eu vivia assombrado com esse negócio chamado poesia, que me encantava, mas, ao mesmo tempo, me causava um certo terror. E esse terror foi um pouco agravado, de maneira um pouco cômica também, pelos poetas que conheci na minha primeira juventude. Tinha um que era um gordinho, dono de supermercado, e era o homem que fazia os slogans do JK, Augusto Frederico Schmidt, e que fazia propostas indecorosas ao meu pai. Eu via ele oferecendo coisas ao meu pai, e meu pai se esquivando, fingindo que não era com ele. Enfim, fiquei com uma impressão já do primeiro poeta. O segundo era um cabeludo que ia pegar as filhas, rarissimamente, no meu colégio, a bordo de um carmanguia vermelho, que era Vinícius de Moraes. E eu tinha tanta inveja de Vinícius de Moraes que deixei crescer o cabelo e só não comprei o carmanguia vermelho porque eu não tinha dinheiro para imitá-lo. Aliás, a tendência de imitar Vinícius é muito recorrente na literatura brasileira. Ferreira Goulart, por exemplo, me contou que definiu-se a ideia de se tornar poeta quando viu uma foto de Vinícius no jornal cercado de pessoas tocando violão
e rindo. Caetano Veloso também diz que foi Vinícius quem trouxe a alegria para a música popular brasileira. Claro que havia alguns antecedentes, como Noel Rosa e tal, mas, de fato, Vinícius trouxe para a poesia brasileira e, sobretudo, para a canção brasileira, uma espécie de antídoto contra aquela dor do samba-canção, né? Quando ele diz: há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Aliás, a mulher dele da época era Lila Boscoli. Achou a letra uma porcaria. Vinícius, negócio de beijinho, peixinho. Mas Vinícius perseverou. O Tom, que era um parceiro complicado, mas, no caso, endossou também a escolha do Vinícius. E, felizmente, graças aos deuses, temos até hoje essa obra-prima, que é Chega de Saudade. Mas, então, o terceiro poeta da minha infância era Paulo Mendes Campos, que era o melhor amigo de meu pai. Uma figura encantadora, de uma amabilidade, uma cultura, uma delicadeza, quando não bebia. Quando ele bebia, ele se tornava uma espécie de um ogro. Tivemos várias desavenças futebolísticas. Ele torcia pelo Botafogo e eu pelo Fluminense. E, uma certa tarde, numa pizzaria do Leblon, eu tinha uns 12 para 13 anos, Paulo deveria ter uns 45, 46, tivemos uma discussão tão áspera. Não posso reproduzir os temas aqui, porque vocês são uma plateia muito elegante, mas aí ele foi ao banheiro, e, de passagem para o banheiro, sem que a mesa visse, ele me pegou pelo pescoço e começou a me estrangular. Felizmente, um amigo da família, um pernambucano chamado Jorge Campelo, percebeu e disse: Paulo, você está matando o menino. Aí ele me soltou. E eu perdi a chance de ser estrangulado por Paulo Mendes Campos, o que seria um final glorioso, mas, enfim, era muito cedo, podia viver pelo menos uns 10 ou 15 anos a mais. Então, a poesia me parecia um território meio minado. Então, me refugiei na música. Meu sonho era ser músico. E eu comecei a me adestrar, tocava piano. Meu sonho era ser como Celso Adolfo, aqui presente. Comecei a tocar violão também. Mas os meus parceiros eram muito mais talentosos do que eu e foram docemente me empurrando de volta para a província da poesia. Comecei a escrever muitas letras. Você tocou na banda do Tom Jobim? Não cheguei a tocar na banda dele. Toquei uma pré-banda, não na banda nova que ele... Eu cheguei a tocar numa banda embrionária que ele fez. Ele queria que eu tocasse piano no lugar dele, porque eu tenho a mão grande e ele tinha a mão pequenininha. Ele queria que eu desse as nonas e as décimas, que a mão dele não... Mas isso é uma história que eu não posso nem contar por aí, que fica parecendo lorota. E a grande testemunha, que é o Paulo Jobim, meu querido amigo, morreu ano passado. Então, só Danilo Caymmi é capaz de atestar a veracidade dessa história. E uma mancada do Tom, que botou meu nome nos créditos de um filme, como se eu tivesse sido pianista do filme, que não era verdade, uma partitura de piano difícil. Não foi ele próprio que gravou, mas botou meu nome lá. Mas aí fui sendo devolvido à província da poesia, e aí publiquei meu primeiro poema aos 18 anos no Suplemento Literário do Minas Gerais, cujo diretor era Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, a quem eu não conhecia pessoalmente. Grande figura, depois se tornou meu amigo, tenho a maior admiração por ele. Aliás, abro um parênteses para falar mal dele também, porque ele se tornou prefeito de Ouro Preto, como vocês todos sabem, já está em 3º ou 4º mandato, se não me falha a memória, e meu sonho na velhice era ser guia turístico em Ouro Preto. Dizer para o pessoal: isso aqui é a casa do fulano de tal, ali é João Rodrigues de Macedo, ali é o fulano de tal. E o Ângelo espalhou placas pela cidade, explicando. Então, acabou com o meu sonho de terceira idade. Mas, voltando ao Ângelo, ele me escreveu uma carta dizendo que eu era um poeta obscuro, que eu precisava me tornar mais claro. Meus poemas eram muito cifrados, muito esquisitos. E ele tinha toda a razão. Então, de posse dessa diretriz que foi proposta pelo Ângelo, eu resolvi fazer poemas mais claros. E escrevi alguns poemas, como alguns que vou dizer aqui para vocês. Um deles diz assim... chama-se Como Fazer Florescer a Flor. E diz assim: casar ou não casar, esta é a questão. É igual aqui ou no Cazaquistão, que eu chamaria de casar-quistão, ou, se você quiser quistão. O que está fora de questão é a Marte.
mesmo que fosse em Marte ou em Vênus. Mas, se eu pudesse escolher, acredite, escolheria o reino de Afrodite. Não sei se por qualquer superstição vinda, sei lá, de algum sei lá questão, ou por amor de outras mitologias, dos orixás da Grécia ou da Bahia. Não que lá em Marte fosse a Marte menos, mas eu preferiria a Marte em Vênus. Muito obrigado. Muito obrigado. Um outro que é um pouco imitado de Oswald de Andrade, grande guru da nossa geração, né, Celso? Dizia assim, era em homenagem ao nosso escrivão Pero Vaz de Caminha, e dizia assim: ó cunhãs, ó indiazinhas em flor, quisera ser o vosso Pero Vaz, cronista das vergonhas saradinhas, naufragar nessas Índias do Ocidente, cheio de fantasias orientais, ser vosso fauno sem après-midi, cevado, ai de mim, a aipim e cauim, até me converter num querubim, e numa patuscada bem pagã, Kubanacan ao fundo do atabaque, oferecer um corpo em holocausto, para sentir com a graça de Tupã os vossos dentes me mascando a carne. Nhaque, nhaque, nhaque. No fundo, o Ângelo tinha toda a razão, eu era um poeta obscuro, e trouxe para vocês uma lembrança desse período de absoluta escuridão, que espero seja reproduzida aqui agora na voz de nosso admirado Ney Matogrosso. Vi moscas urdindo fios de sombra na madrugada, vi sangue numa gravura e morte em caras paradas. Vi avis de meia-noite e frutas elementares, vi a riqueza do mundo em bocas disseminadas. Ele é danado, né? Mas eu esqueci de dizer que a minha relação com o Paulo Mendes Campos acabou muito bem. Nós fizemos as pazes e até nos tornamos parceiros. Ele me deu algumas letras para musicar, entre as quais uma que dizia assim: meus olhos mineiros devoram sereias, minha pele triste bebe o sol. Querendo que eu desafine, passa nas pautas do vento um anjo só de biquíni, só no meu apartamento. No copo de uísque eu mato Isabela. Coitada, coitada dela. Sereias de areia, solidões de areia, nascendo da areia. Volto, não volto mais, Minas Gerais. Em seguida, outro mineiro, Afonso Romano de Santana, gostou dos meus poemas, isso em 1972, e me pediu poemas para fazer uma exposição na PUC do Rio de Janeiro, chamada Ex-Poesia. E, estranhamente, eu nunca tinha imaginado isso. Falei de um mineiro, Paulo, outro mineiro, Afonso, e o terceiro mineiro, o Cacaso, Antônio Carlos de Brito, Cacaso, meu professor também na PUC, me pediu poemas para fazer um livro, uma coleção junto com ele, coleção essa que eu apelidei de Frenesi, e da qual faziam parte, além do Cacaso, o Francisco Alvim, o Chico Alvim, e o nosso Roberto Schwartz, que naquela época morava exilado em Paris, fazendo uma tese extraordinária sobre Machado de Assis, talvez vocês conheçam, alguns de vocês conheçam, chamada Ao Vencedor as Batatas, uma obra-prima, essa tese do Roberto. Então, curiosamente, 3 mineiros não tinham me dado conta nisso. Você vê que é bom a gente vir a Minas, que a gente percebe o lastro de mineiridade inelutável que habita dentro de cada um de nós, né? Aí, eu fui fazendo alguns poemas que me pareceram razoáveis, saí dessa fase obscura e percebi que grande parte do que eu escrevia era resultado do meu encantamento pelo Rio. Mas é aquele encantamento típico de mineiro que contempla o mar, assim como o Paulo citou nesse poema dele que eu musiquei, como Drummond
cita em 2 poemas, um que fala dos Inocentes do Leblon e outro que fala Prece de Mineiro no Rio, que é um poema que a gente devia reler toda semana, porque, inclusive, ele lança a tese de que todo mineiro é doido. Então, que é preciso domar a loucura dos mineiros, porque ela, às vezes, se torna demasiada. Isso ele diz falando de si mesmo, né? Mas é uma lição para todos nós, mineiros, porque, realmente, nós temos um pé e meio plantado assim na insensatez, para usar um eufemismo. E aí eu percebi que grande parte dos poemas que eu escrevia lidavam com esse encantamento com a cidade do Rio de Janeiro, com o mar, aquela coisa clássica do Mineiro. Lembro até que um amigo de meu pai, uma vez, chamava-se Pacífico Campolina. A primeira vez que ele foi ao Rio, ele mandou um cartão postal para os amigos assim: vejam aqui vocês, uma foto dele, aqui o Pacífico contemplando o Atlântico. Que era Então, esse encantamento com o Rio está em muitas das coisas que eu escrevo. Um primeiro poema que eu escrevi, que me pareceu razoável, dizia assim: eu sou como o rei de um país ensolarado. Aliás, sempre que eu dizia esse poema em público, o Ivan Junqueira, um poeta extraordinário, um tradutor maravilhoso, morria de rir, porque ele era o tradutor do Baudelaire no Brasil. E Baudelaire tem um poema que diz assim: eu sou como o rei de um país chuvoso. Je suis comme le roi d'un pays pluvieux. E eu dizia assim: eu sou como o rei de um país ensolarado. E Ivan, que era o contrário do Baudelaire. Sou como o rei de um país ensolarado, e todos os vadios me devem vassalagem, assim como as mariposas, as sereias e os moluscos da beira-mar. A preguiça infame jamais me permitiu demarcar os limites de meu reino. Digamos, então, que confino ao sul com o paraíso, a oeste com as ficções selvagens de José de Alencar, a leste com o Oceano Atlântico e ao norte com minha morte. Mas tudo isso não me basta. Ai de mim, queria mesmo era colher o grito pleno da tua alma cheia de tormentos. Maiores informações em Madrigal Triste, de Charles Baudelaire. E trouxe também uma canção que celebra esse encantamento pelo Rio. Vamos ouvir agora na voz do Lenine. Sabe, morei nessa praia chamada Ipanema. Sabe, essa lua, essa cena, essa luz de cinema, esse eterno verão, pois é. Sabe, morei num negócio aqui nunca foi fácil. Desde a chegada do Estácio em 1º de março, no Carabicão. Sabe, o monarca balofo que armou seu cafofo no fofo do Paço Imperial. E na partida levou a mobília, o chofé e a família pra ver Portugal. Sabe, moreno, pirata francês da cidade, que ainda de quebra ganhou resgates de mais de 600 barões. Sabe, o solar da Marquesa, o bordel da francesa, o boquete... Isso aí, esse é o parceiro que melhor musica as minhas letras. Só que, nesse caso, ele me obrigou a letrar as músicas dele e não havia espaço para respiração. Lenine aí quase morreu, como vocês devem ter percebido. Eu botei uns espacinhos para respiração e o Francis Heim, que é maluco, falou assim: não, tem que botar aqui também. Eu falei: como é que o cara vai cantar? Aí o Lenine encarou, depois reclamou muito, mas, enfim, cantou brilhantemente. Mas eu esqueci de dizer uma coisa que talvez pareça importante, assim, é que, ao contrário de grande parte dos poetas de minha geração, eu sempre tive grande apreço pelos clássicos. O que não ficava muito bem nos anos 70 você gostar dos clássicos, você tinha que gostar só de poema piada, e eu tinha fascinação pelos clássicos. Talvez o meu primeiro clássico, fora aqueles claro, aqueles de todos nós, Bandeira, Drummond. Drummond, aliás, é uma figura inarredável, insuportável. Você leu esse livro que eu escrevi, a cada 3 páginas aparece o Drummond. É uma coisa chatíssima. Tem um momento que eu expulso ele do livro, ele passa 12 páginas sem voltar ao livro, de repente é inevitável, Drummond Drummond é igual aquela pedra no meio do caminho, a gente não tem escapatória. Mas o meu primeiro clássico assim, de língua portuguesa foi o Camões, apesar dos Lusíadas, que todos vocês devem ter estudado na escola, que é um negócio insuportável. A gente se depara com aquela muralha de palavras, muitas delas ininteligíveis, contando a história de Portugal 3 vezes. Eu até tinha um projeto com o João Baldo Ribeiro de fazer uma edição concisa dos Lusíadas, contando a história de Portugal só uma vez.
Porque você acha que está maluco, que você fumou um baseado errado, alguma coisa assim. Porque um tal de repetir a história de Portugal é uma loucura. E alguém devia ter feito uma revisãozinha para o Camões ali. Mas é um livro lindo, e os sonetos deles são deslumbrantes. Ah, é? Eles repetem. Mas você sabe que os líricos são deslumbrantes, né? O meu favorito, aliás, que é o Erros meus, má fortuna e amor ardente, em minha perdição se conjuraram, os erros e a fortuna sobejaram, que para mim bastava amor somente, eu não resisti à tentação de fazer uma paródia cujo final não posso reproduzir na frente de vocês, que é muito feio. Eu estou diante da minha cidade natal, então eu não posso queimar o meu filme falando, mas o iniciozinho, em vez de dizia assim, eros meu, má fortuna e amor aos dentes. Essa mulher, em vez de erros meus, má fortuna e amor ardente, eros meus, má fortuna e amor aos dentes. Mais fortuna e amor aos dentes. Essa mulher só pensa em cocaína. Que predições ou perdições me reservara a musa das paixões, ó musa avara. Eu não cortei isso de meus poemas reunidos, esse soneto, mas não posso reproduzir aqui na minha cidade natal, porque posso ficar mal diante de vocês. Depois eu conto ao pé do ouvido, para quem quiser ouvir. Mas o meu segundo clássico, assim, o segundo clássico, que não era mais de língua portuguesa, foi William Shakespeare. Esse cara apareceu acidentalmente na minha vida. Eu tinha 28 anos, estava grávido do meu primeiro filho, metaforicamente grávido, evidentemente. Não havia ainda essa hipótese naquele tempo. Pode ser que hoje haja a possibilidade de homens gestarem, nunca se sabe, a tecnologia anda impossível. E tinha lançado meu segundo livro de poemas e um grupo de teatro do Rio não tinha quem traduzisse a última peça do Shakespeare, A Tempestade. Me procuraram e eu traduzi a primeira cena, a cena de amor da peça, a mais bonita, e tinha uma fala que me impressionou para sempre, que dizia assim, já amei mulheres de feições diversas por suas mais diversas qualidades, mas nunca assim com toda a minha alma, pois sempre alguma sombra de defeito pairava sobre a graça mais perfeita e desfazia o meu encantamento. Mas você é tão bela e tão perfeita, parece feita da pequena parte de perfeição que há em cada criatura. Eu traduzi isso, falei, esse cara é bom, esse cara sabe falar de amor muito bem. Eu achei que era fácil a tarefa, aceitei. E a tarefa foi dificílima. Passei 4 meses desesperado, sem dormir, tentando trazer aquelas palavras extraordinárias em vários registros, né? No registro do grotesco, da graça, da solenidade. Então, é muito difícil ter esse repertório para traduzir. Mas ele se tornou uma espécie de não sei se anjo ou se demônio recorrente na minha vida, e eu acabei traduzindo 9 peças dele. A última delas foi essa aqui, Romeu e Julieta, que acabou de sair no ano passado, numa edição bilíngue de um círculo do livro lá do interior do Rio Grande do Sul. E essa convivência, para mim, tem sido muito estimulante. Por um lado, você fica esmagado por aquele sujeito brilhante, aquele dramaturgo genial. Por outro lado, você aprende muita coisa com ele. E no início dos anos 90, eu resolvi encarar os sonetos dele. Ele tem 154 sonetos. Eu traduzi 12 deles. Quase enlouqueci, porque... Aliás, quase enlouqueci é um verso do Chico Buarque, né? Mas quase enlouqueci porque imagine você traduzir aqueles 14 versos com um sentido determinado, com as rimas, o jogo de rimas, a métrica, a acentuação. Quase enlouqueci. Mas alguns deles me tocaram e me fizeram compreender a poesia de uma maneira diferente. Entre os quais me lembro de o número 18, que diz assim... Tem uma musiquinha aqui, mas acho que combina. Ele diz assim, te comparar com um dia de verão, tu és mais temperada e adorável. Vento balança em maio a flor botão, e o império do verão não é durável. O sol às vezes brilha com rigor, ou sua tez dourada é mais escura. Toda beleza, enfim, perde o esplendor, por acaso ou descaso da natura. Mas teu verão nunca se apagará, perdendo a posse da beleza tua,
nem a morte irá por te ofuscar, se em versos imortais te perpetuas. Enquanto alguém respire e veja e viva, vive esse verso e nele sobrevivas. Me lembro de um outro também que é muito fascinante pela simplicidade, que diz assim, por que meu verso é sempre tão carente de mutações e variação de temas? Por que não olho as coisas do presente atrás de outras receitas e sistemas? Por que só escrevo essa monotonia, tão incapaz de produzir inventos, que cada verso quase denuncia meu nome e seu lugar de nascimento? Pois saiba, amor, só escrevo a seu respeito e sobre o amor. São meus únicos temas. E assim vou refazendo o que foi feito, reinventando as palavras do poema. Como o sol, novo e velho a cada dia, o meu amor rediz o que dizia. Sim, foi meu segundo assim, clássico irremediável, assim, daqueles que primeiro revelam que não somos meros pigmeus diante do fulgor da grande arte. Estou falando com uma certa pompa aqui, é a influência do Shakespeare. No geral, não falo assim, não. Fulgor, nunca usei a palavra fulgor na minha vida, porque eu horrorizado. Mas... uma curiosidade, quando você está fazendo tradução, você falou que é muito difícil, você recorre a algum amigo tradutor para discutir uma palavra? Olha, eu tive uma sorte incrível na vida, porque eu fiquei amigo, aos 19 anos, de Milor Fernandes. E ele era um tradutor espetacular de Shakespeare, espetacular. E ele me dizia, ele estava traduzindo talvez o Lear foi um pouco depois, ele traduziu 4 peças do Shakespeare. E ele me falava muito sobre essas traduções, sem que eu compreendesse 50% do que ele estava falando. Mas eu prestava atenção, e ele dizia, não, você não pode traduzir mais do que uma página por dia. Ninguém aguenta, tem que ser uma página por dia. Então, ele ia me dando umas dicas. Então, quando eu comecei a traduzir, eu já vinha com esse pré-primário, que era o exercício da audição das falas do Milor Milor fascinado. Milor traduziu a melhor tradução cômica do Shakespeare em português, que é a Megera Domada, traduziu uma belíssima tradução do Rei Lear e uma belíssima tradução do Hamlet. Sempre em prosa, e nunca teve a ousadia de... Agora, eu que venho do ramo da poesia, coitado de mim, isso aqui está tudo rimadinho, metrificadinho, é um desespero. Isso aconteceu, a prestação. Eu tive 3 ou 4 encomendas em anos diferentes para que eu compusesse aos poucos esse mosaico, senão não teria conseguido. É uma coisa, realmente, é uma loucura, porque ele ainda era um jovem poeta, então tinha mania de exibir a sua habilidade em rimas e métricas desnecessárias, e a partir daí, não, vou agora me encomendar para traduzir o Otelo. E o Otelo não tem riminha, então vai melhorar bastante. Claro que dá trabalho para burro, mas sem rima, tudo rimadinho é uma loucura, realmente é uma alucinação. Mas, em resumo, o Manuel de Barros costuma dizer que 10% do que ele escreve é mentira. No meu caso, infelizmente, eu quase não tenho mentira nenhuma. Mesmo quando me atrevo a escrever alguma coisa que eu suponho seja ficcional, uma vez escrevi um poema que eu não falava de uma mulher que tinha atravessado o Mediterrâneo e ido embora, por quem chorei uns 2 Mediterrâneos, embora fosse um choro sem lágrimas. Escrevi um poema assim, achando que estava... E descobri que era uma dor de cotovelo de 10 anos antes. Quer dizer, então, a poesia tem é quase obscena, porque você se revela. Até o Shakespeare, nesses 154 sonetos, as pessoas dizem que não são autobiográficos, mas não há poesia que não seja autobiográfica. Mesmo que você escreva achando que está falando como no meu primeiro poema, que foi reprovado pelo Ângelo Osvaldo, com toda razão. Eu estava achando que estava falando de Antares, uma estrela distante, mas a gente está sempre falando de alguma coisa que está em torno da gente. Não há como escapar de si mesmo assim, na poesia.
Então, até selecionei também aí uma canção que me parece que descreve um pouco isso. É uma canção do Martinho da Vila. Ele me encomendou uma letra sobre violão e cavaquinho. Aí eu fiz para ele uma letrinha. Escuta, cavaquinho, as minhas preces. Senão o tempo passa, a gente esquece. Esquece de aprontar a fantasia e festejar a dor e a alegria. Toca pra que um sonho realize, ou pelo menos grave um press release, pra que no futuro possam ler que somos seres que se amam tanto e que misturam alegria e pranto. Eu violão, você cavaquinho, eu na canção, você no chorinho. Sem acordar, será noite, será dia. Felicidade, uma utopia que a gente vivia e vivia no presente deste país que é toda eternidade. Com esse sol desfilando carro aberto, futuro muito incerto, mas já cheio de saudade. Toca! Vai de Shakespeare a Martim da Vila. É engraçado, você falou isso, o James Joyce, um autor que eu admiro muito, costumava dizer que o trabalho dele era um work in progress. Um trabalho o meu é uma desordem em progresso. Então, porque eu atiro para muitas direções diferentes, de maneira absolutamente ocasional, e, de fato, às vezes surgem coisas com uma dicção. Eu adoro, por exemplo, imitar a dicção dos morros cariocas, dos bandidos dos morros cariocas. E outras vezes surgem palavras assim, quase ridiculamente bilaquianas, como num poema chamado Tal Total, que diz assim: o amor é o tal total que move o mundo, a tal totalidade tautológica, o como somos, nossos cromossomos, nos quais nunca se pertenceu ao nada. Só pertencemos ao tudo total, que nos absorve e sorve as nossas águas, e as nossas mágoas ficam revoando como se revoltadas ao princípio. Aquele principício originário, onde era Orfeu, onde era Prometeu. E continua sendo sempre lá, o cais, o nevermore, o nunca mais, o tal do és pó, e ao pó retornarás. Maravilha. Bom, já falei demais, queria ouvir você. Geraldo, é sempre assim uma encomenda? Ou seja, Não. E é sempre a melodia que eles mandam? Ou, de repente, alguém fala assim, eu quero um poema que eu vou musicar? Por acaso, falar em James Joyce, eu estava acabando de escrever um poema assim, de amor. Aí telefonou o diretor do Afro Regra, pedindo uma letra de música. Aí eu mandei esse poema. Eles musicaram, eles tinham uma batucada já pronta, sensacional, parecia uma embolada brasileira, moda antiga. Ficou sensacional. Só tinha um problema. Quando eles foram gravar, falavam em James Joyce. Dizer, você é minha flor, minha James Joyce e tal. Aí eles acharam que estava errado e botaram minha Janis Joplin. Aí passou e já ficaria bom. Só que o diretor do Afro Regra parou e disse assim, não, existe um escritor irlandês, pode botar o nome dele. Infelizmente, ele corrigiu, senão ia ficar muito divertido. Você minha Janis Joplin, ia ficar melhor ainda. E outra coisa, você acerta sempre? Quer dizer, os caras aceitam? Não, a gente acerta, a gente erra muito. Eu tenho uma música com o Francis Raime, por exemplo, que eu mandei para ele irresponsavelmente, chamada Musa da TV, cuja letra eu tenho horror. Porque a letra começa a dizer assim, sempre que te vejo no ar, pairando no céu, feito aparição, patrocinada pelo deus Apolo, o provedor das aparências, e ainda bailando ao som dos foxtrotes de Dionisos, deus da embriaguez, e por aí vai. Aí, quando eu vi esse troço cantado por ele, com uma melodia bonita, eu fiquei horrorizado. Eu falei, Francis, vamos mudar essa letra, que um monte de palavra aí grega, um negócio ridículo em música popular, palavra grega. Ele falou, não, parceiro, espera um pouquinho, espera uma semana. Eu falei, Francis, vamos trocar, espera mais uma semana. No fim de um mês, ele gravou, e até hoje tenho essa mácula de ter posto essas palavras ridículas que tenho inveja, por exemplo, do Rui Guerra, que certamente foi quem botou aquela palavra hemorragia na música do Chico. Maravilhosa e transbordante feito uma hemorragia. É uma palavra corajosa assim na música popular, né? Eu tenho inveja da hemorragia, mas não vou com a cara do meu Dionisos, não.
Geraldo, o letrista surgiu, de certa forma, então, antes do poeta. Né? A poesia veio depois. Você, nessa sua apresentação, acabou que você passou por alto assim, de uma coisa que para mim, marca, e que eu queria que você falasse um pouco, que é a história batizada de poesia marginal, que você nem gosta muito desse nome, mas que, do ponto de vista de projeção nacional, aquela turma toda apareceu naquele livro 26 Poetas Hoje, da Heloísa, então Heloísa Buarque de Holanda. Pois é, sabe o que é engraçado? Toda vez que me perguntavam sobre isso, em jornal, essas coisas, televisão, eu dizia, não concordo, porque marginal, para mim, é um camarada que, de fato, vive na periferia, sofre todas as privações. Então, chamar de uns menininhos de classe média de marginal me parecia um absurdo total. Mas aí a Heloísa era tão esperta, tão inteligente. Primeiro, ela me proibiu. Um dia nós estávamos fazendo um debate juntos no CCBB do Rio. Ela falou assim, não, eu sou sua madrinha, você me obedece, para de ficar desmentindo. Eu já estava há 20 anos falando mal da ideia da poesia marginal. Aí eu me dei conta de que a Heloísa é tão inteligente que nós éramos marginais de diversas maneiras. Nós éramos contra uma coisa abstrata chamada sistema, que era uma coisa que impedia as pessoas de terem liberdade de ser, e éramos contra também, politicamente, a ditadura daquele momento. Então, a Heloísa, com essa sensibilidade e a capacidade sempre de prever o futuro, uma clarividência monumental, inventou um rótulo que era apropriado de diversas maneiras, que não era simplesmente uma maneira de confinar socialmente aquele grupo de poetas. Mas você acha... Porque tinha nomes ali que depois se mostraram muito sólidos, né? Assim, tem ali Chico Alvim, Cacasva, o Ali Salomão, Ana Cristina César, você... Quer dizer, Armando muita Freitas gente... Filho. Armando Freitas, poetaço. Quer dizer, muita gente sobreviveu, né? Afonso Henriques. Muita gente boa, Eudoro Augusto. Muita gente bacana. Muita gente bacana. Tinha umas mulheres malucas também. Tinha uma mulher maravilhosa. Tem uma mulher maravilhosa, está vivíssima. Como é que é o nome dela? Leila Mícolis, maravilhosa. E é uma poeta interessantíssima. Uma outra poeta também, debochada, sensacional. Não me veio à memória agora o nome dela. Muita gente bacana. Tinha muita gente bacana. Mudou o nosso papo. Vamos mudar o papo. O papo agora está mais animado. Agora, você falou aí, quase não tinha mulheres nesse grupo. Se fosse fazer uma antologia hoje, a situação era outra. Né? Ela fez depois uma antologia só de mulheres. Só de mulheres. E havia mulheres, sim, havia. Quer ver? Tinha uma meia dúzia ali naquele grupo. Ana Cristina, Leila Mícolis. Né? Tinha uma meia dúzia. Você tem um livro aí? Tem. Você trouxe a cola, né? Torquato Neto, Roberto Schwartz, Zulmira Ribeiro Tavares. Zulmira. Que eu conhecia como contista, assim, mais contista. Mais contista. Sabe quem tem? Vera Pedrosa. Vera Pedrosa, que não era exatamente poeta. Filha do grande Mário Pedrosa, que era uma figura extraordinária. Eu o conheci há exatos 50 anos. Isabel Câmara. Mário Pedrosa, trotskista, crítico de arte, o maior crítico de arte que o Brasil já teve, trotskistérrimo. Aí tinha uma reunião meio chata na casa da filha dele, que era uma agregada cultural da Embaixada Brasileira em Barcelona, ou Madrid, talvez Barcelona. E aí eu achei aquela reunião meio chata, uns poetas meio metidos, assim, uma conversa meio chata. Aí eu fui andando para a cozinha, de repente vi um velho na cozinha, numa cadeira de rodas, torcendo pelas eleições em Portugal. Fazia um ano do 25 de abril. E ficamos, eu e ele, lá, torcendo para os partidos de esquerda ganharem a eleição em Portugal, para Portugal não voltar à velha ditadura salazarista. Então, foi aí que conheci, o único momento em que vi essa figura extraordinária, Mário Pedrosa. Geraldo, para quem faz roteiro e para TV, e para cinema, e faz letra e tudo, como é que funciona a sua cabeça? Tem uma disciplina? Tem, assim, a poesia é aquela coisa que vem numa determinada hora e tem que vir, e você trabalha aquilo ali, porque, para atender tanta coisa, eu acredito que... Não parece, mas você deve ser um sujeito bem disciplinado. Quando tenho encomenda, sou disciplinadíssimo, adoro. Quando não tenho encomenda, eu fico tão triste. Adoro ter 2, 3 encomendas, porque aí você fica mudando de assunto. Eu adoro trabalhar de 2 às 6 num ofício, depois de 7 às 11. Eu adoro fazer poesia de madrugada. Quanto mais trabalho eu tenho, mais fértil eu sou.
Eu detesto quando passa aquele período, eu fico desesperado quando não há o que fazer, quando a poesia também não aparece, às vezes ela desaparece, ou você está mudando de... Eu agora estou mudando de pluma já há um grande tempo, há um bom tempo. Estou com um livrinho pronto agora, que, aliás, fala desse encantamento de se deparar com o mar e com o rio, assim, tentando reproduzir essa... Esse foi o último de poesia? Esse foi o último, é. Agora vem um novo, chamado Ensaio sobre o Mar. É um longo poema? Não, são muitos poemas. Muitos poemas, 2 libretinhos, talvez 3, também dentro do livro, mas são muitos poemas. E eu me livrei do decassílabo, porque o Shakespeare, na minha vida, foi uma praga. Foi uma coisa maravilhosa, mas foi uma praga, porque ele escreve sempre em pentâmetros iâmbicos, que a gente chama de decassílabos. Então, é um negócio infernal. Você fica com a cabeça... Esse livro, por exemplo, é todo escrito em decassílabos. Você fica escravo desse metro, que é o metro do Camões, do Petrarca, do Shakespeare, dos grandes poetas em muitos momentos da história da humanidade. Então, você, traduzindo esse negócio, você vira escravo do decassílabo. Felizmente, agora me libertei um pouquinho, escrevi uns 40 poemas sem o compromisso, se bem que, de vez em quando, um decassílabo se infiltra lá e você, naturalmente, não vai sair cortando. Você já fez muitas adaptações, tanto para cinema quanto para a TV, ou seja, trabalha com a obra de outros, né? Fazendo adaptações. É um negócio que você gosta de fazer. Adoro. Eu tive uma experiência deliciosa com a adaptação, que foi Lúcia McCartney, primeira adaptação de Zé Rubem Fonseca. Primeiro foi para o teatro. E até convivi com ele, era uma figura muito curiosa. E a personagem é uma prostituta, uma jovem prostituta de Copacabana. E eu fiz a adaptação, inventei alguns personagens novos e dei falas para os personagens, que quando você faz um conto tem menos diálogo, né? E aí ele leu e só censurou uma palavra. Quer dizer, ela, a personagem que ele criou, e que era a queridinha dele, Lúcia McCartney, a personagem título, virava para um sujeito, um companheiro de boate, e dizia assim, você é um escroto, fulano. Ele disse assim, não, escroto não, ela não fala escroto. Eu falei, asqueroso, serve? Ele falou assim, asqueroso. Então, se fosse hoje, eu devolveria o escroto, porque é uma palavra. A gente caiu numa vala uma vala tão grosseira de falas, que hoje em dia asqueroso só é muito pouco, né? Então, o Rubem que me desculpe, mas depois fiz uma adaptação também para a televisão. Quem o estrelou foi uma jovem atriz, que nem era tão aparelhada para o papel, tão adequada, que se chamava Fernanda Torres. E no teatro quem fez foi Maria Padilha, em dupla com Tony Ramos. Fizeram uma dupla ótima. Não, foi um especial da... Não chegava a ser uma série, era um dia só. Uns especiais das terças-feiras, tempo que a televisão era rica e gastava dinheiro para fazer coisas ambiciosas. Você fez uma adaptação também da Rua da Amargura, não fez? Que Rua da Amargura? Não sei o que é isso. Do teatro do Gabriel Vilela? Não. Tem uma adaptação? Fez? Não fiz, não. Fez? Não fiz, não. Não, acredito mais em você. Já me aconteceu em São Paulo. Conversei de dizerem que eu fiz coisas e eu apostar que eu não fiz e você for verificar. Um especial para a TV e o Eduardo Moreira mandou um abraço para você hoje. Adoro Eduardo Moreira. Mandou um abraço para você. Pessoa espetacular. Falou que você fez essa adaptação. Fiz, é verdade. Agora eu lembrei, com o Eduardo eu lembrei, foi uma coisa em cima da... Eu falo e provo, hein? Foi um negócio em cima da Paixão de Cristo. Ficou bonito, fizemos, é verdade. Se fosse em São Paulo, então era pior. Em São Paulo eles sabem tudo que a gente fez. E a gente passa cada vexame lá de dizer, não fiz, não, garanto que não fiz. O cara diz assim, garanto que fez. Tem uma prima minha que sabe coisas a meu respeito que eu preferia que ela esquecesse. Fico sempre torcendo para que ela fique logo gagá. Bem que ela ainda vai durar uns 20 anos aí de sanidade, estou frito. Você falou de censura. Você sofreu com a censura de alguma forma? Sofri, tive algumas músicas. Uma pena. Eu sou apaixonado por Nana Caymmi. E ela gravou uma única ela que te apresentou o Piazzolla, né? Foi ela que me apresentou o Piazzolla. Minha amiga, eu fiquei muito amigo dela porque eu sou irmão do irmão dela, Danilo. Danilo é meu irmão.
Adoro o Danilo. Danilo é uma das figuras mais encantadoras da cultura brasileira, nem só da música. Ele é divertido, tem uma voz linda, é um Caymmi sem problema, porque Caymmi, em geral, tem problema. A Nana, então, tinha muito problema. Mas era minha amiga. E aí devo a ela um encontro com o João Donato, e João Donato, que era namorado dela. Aliás, uma história que eu não sei se eu devo contar aqui, que é meio feia. Posso contar uma história meio feia para vocês? Comecei a fazer música com o Donato, que era namorado da Nana na ocasião. Aí fizemos uma música, aquela coisa de parceria. Celso Adolfo conhece bem como isso. A gente faz uma música e fica todo feliz. Faz, mas vamos fazer mais uma, vamos. Aí passamos 2 dias juntos, 3 dias juntos, encontrando todo dia para fazer música. Aí, Donato apaixonado pela Nana. Ele abjura isso. Se você falasse com ele, hoje você não pode mais falar com ele, porque só se tiver uma mesa branca. Mas até um ano atrás, você dizia, Donato, você namorou a Nana? Ele, não namorei, não. Mas namorou, e era encantado pela Nana. E um dia chegou para mim com aquela intimidade galopante que a parceria fornece a gente, né, Celso? A gente fica amigo de infância em 2 horas, você está amigo de infância do outro. Aí ele me consultou, me usou como oráculo e falou assim, olha, estou pensando em pedir a Nana em casamento. O que você acha? Eu falei, acho mau negócio. Não faça isso. Aí ele ficou chateado comigo, porque ele estava encantado por ela, ficou muito chateado. Aí foi a história, a parte triste da história. Não posso contar, é muito feio. Tanta gente bacana, a minha cidade natal. Os Caymmi são muito desbocados, sobretudo Stella Maris, a matriarca, muito desbocada. Era uma cantora de rádio. Curiosamente, tem essa lenda de que as cantoras de rádio eram todas desbocadas. Araci, as irmãs Batista, sobretudo Linda Batista, enfim, eram muito desbocadas. Aí a Donato foi lá, disse, seu Dorival, dona Stella, eu vim aqui para pedir a mão de sua filha em casamento. Aí a Stella virou para o Dorival e disse assim, ô Dorival, onde já se viu pedir a mão de puta? Aí eu falei para o Donato, pois é, rapaz, não que eu concordasse com a avaliação de Stella, mas é uma gente complicada, não dá para ficar pedindo mão assim. Então, aí Nana gravou uma música minha, a censura vetou. Aí eu fui conversar com a censora, a diretora da censora no Rio, chama-se doutora Marina, uma mulher cultíssima, fina. Disse, meu filho, eu pedi revisão da letra. Ela disse, meu filho, você está, evidentemente, falando mal do governo, está insinuando que o governo é ditatorial, você vê isso na sua letra. Meu filho, não vou liberar essa letra, não vou liberar. Meu filho, faz uma coisa, escreve, você tem talento, publica em livro, que livro não tem censura. 3 anos depois, censura os livros. Chegou o primeiro censurado, os 2 primeiros censurados foram Rubem Fonseca, com Feliz Ano Novo, e Zero, de Inácio Loyola Brandão. Foram os 2 primeiros censurados. Quer dizer, tinha censura para todo lado. Mas eu fui pouco censurado até. A minha obscuridade era tamanha que os censores não compreendiam. Ninguém compreendia. Talvez nem eu próprio compreendesse, então fui pouco censurado. Mas você não era militante, né, de algum... Era bem militantezinho. Em 71, nós fizemos um movimento. Eu era o mais jovem, eu tinha 18 anos. Nós concorríamos ao Festival Internacional da Canção. Mas o nosso verdadeiro objetivo era denunciar a censura. Os jornais não publicavam nada assim. E aí, como tinha a parte internacional do festival, com convidados que viriam, se nós retirássemos nossas músicas, seria um pequeno escândalo internacional. Esse era o nosso plano. Você até conta isso no livro. Eu conto no livro, né? Esse era o nosso plano. Quem assinou, em primeiro lugar, o manifesto foi Antônio Carlos Jobim, que tinha sido vaiado desesperadamente 3 anos antes, com a música Sabiá. Não sei como é que o Tom fez isso 2 vezes. Aliás, o Tom dizia depois que nunca mais assina documento nenhum, porque ele assinou o manifesto. Foi levado para a sede do DOPS, na Rua da Relação, um prédio hoje que está sendo tombado como museu da tortura, para que não haja tortura nunca mais. Imagine o Tom Jobim, aquela figura angelical. Aí ele sabe que ele saiu de casa, o camburão parou na porta da casa dele, na Rua Codajás, no Leblon, recolheu o Tom Jobim e ele levou como arma uma flauta em sol, que ele tinha
Ele chegou mais cedo que os outros compositores, que tinham sido recolhidos por outros camburões, e chegou lá e começou a tocar para os caras do DOPS. Os caras ficaram perplexos. Nós temos que prender esse sujeito, tem que tocar flauta com essa beleza. Nem sabiam direito quem era o Tom Jobim, talvez. Alguns talvez soubessem. Então, era uma situação muito complicada. Depois fomos recolhidos, nós, da Raia Miúda, porque havia 12 convidados de honra. O Tom encabeçando, eu era da Raia Miúda. Fomos recolhidos, fomos levados para o Hotel Glória, aquela sede do festival, e intimados a participar do festival. Você foi preso com o Gonzaguinha, não tem um negócio assim? Fomos recolhidos, não chegamos a ser presos. O Gonzaguinha era o mais corajoso entre nós, e ele sentava assim na mureta do Hotel da Glória e balançava e dizia assim, eu sou do sertão, eu sou do sertão. E eu do lado dele dizia assim, desce daí, rapaz, esses caras estão armados. Ele era o mais corajoso, eu era o mais covarde da turma. Mas eu era um militante feroz, agora me lembrei. No casamento de Ivan Lins, ele era um do nosso grupo, dos que tinham se inscrito e se classificado. Ele se casando com Lucinha Lins, elegantíssimos aquele casamento, a moda antiga, embora nós já fôssemos moderninhos, mas o Ivan e a Lucinha eram um pouco a moda antiga. Aí entramos lá, eu, Aldir Blanc e Vitor Martins, os três. E coagimos algumas pessoas a assinarem. O camarada, Zé Al Rodrigues, por exemplo, não queria assinar de jeito nenhum, morria de medo. E nós coagimos, assim, assina aí, rapaz, assina aí. Então, quer dizer, eu era um militante. Nos momentos de glória, eu era militante. Nos momentos de confrontação, eu era um medroso total. Olha aqui, não sei se a Livraria Quixote, que é a nossa parceira, que está aí fora, se ela tem esse livro, Folias de Aprendiz. São memórias, né, do Geraldo Carneiro. A grande maioria vai até os anos, quando você tinha 20 e poucos anos, alguns 23 anos, mas olha, eu recomendo. Aqui eu pus um kkk, porque eu estava lendo, eu ficava lendo e rindo em várias passagens. Quer dizer, se você fala que aqui estão as coisas publicáveis, eu imagino as impublicáveis. Mas é um livro delicioso, delicioso. Se tiver aí fora, vocês não deixem escapar. Mas eu queria conversar com vocês não querem conversar? É isso, porque senão eu fico aqui monopolizando. Ô, Geraldo, eu sou meio mal em falar, assim, você traduziu Shakespeare, Romeu e Julieta, que não é original do Shakespeare, já tinha outras adaptações que se fez. E Shakespeare é difícil de traduzir. Aí você citou James Joyce. James Joyce é pior ainda que o Shakespeare. Ulisses, que inclusive foi proibido nos Estados Unidos e no Reino Unido. Né? Ulisses é uma obra difícil de ler, nem eu consegui ler, confesso, é difícil. E difícil de traduzir. Então, como é que você comenta isso aí? Assim? Ô, Geraldo, nunca me atrevi. Oi. Só para lembrar que a Academia acabou de receber, né, elegeu um tradutor, um poeta maravilhoso. Extraordinário, né? Paulo Henriques Brito. Maravilhoso, um tradutor maravilhoso, um poeta maravilhoso. E agora, provavelmente, elegerá Ana Maria Gonçalves, que é uma craque total. Então, a Academia está numa fase boa. Mineira. Ih, rapaz, os mineiros estão impossíveis. Até o Rui Castro, que diz que nasceu aqui acidentalmente, também é mineiro, né? Ele tem mania de Rio de Janeiro, não assume que nasceu em Caratinga, pois é. Eu acho que é por causa da inveja do Ziraldo. Mas nunca me atrevi. Sabe, por acaso, a primeira coisa que eu traduzi na vida, você falou em Joyce, foi Joyce. Tinha um grande tradutor chamado Sérgio Weissman, meu amigo de adolescência, e ele me propôs traduzirmos o primeiro livro do Joyce, Chamber Music, Música de Câmara. Traduzimos 2 poemas, mas confesso a você que eu nunca tive nenhuma pretensão de ser tradutor, só traduzi por dinheiro, porque é muito difícil traduzir. Aliás, eu costumava dizer, como meu filho, eu traduzi porque estava grávido, e quando a peça estreou, fez muito sucesso no Parque Lage do Rio de Janeiro, eu ia com meu filho contar o número de espectadores para que não furtassem o meu dinheiro. E aí, eu costumo dizer que eu escrevi não só pelo deleite, mas pelo leite das crianças. Era para sustentar meu filho, que naquela altura tinha menos de 1 ano de idade. Eu ia com um bebezinho no colo, contando 1, 2, 3, então. A sorte é que esse Ulisses é um dia só, que passa.
confesso a você, outra coisa que eu não devia revelar aqui, mas eu acho o Ulisses chato pra cacete. Mas o contista... Eu gosto do último dele, eu gosto muito do Finnegan's Wake. É um livro inteiramente indecifrável. Mas, Geraldo, mas os contos dublinenses... Ah, não, o dublinense é lindo, é lindo. É de lascar. É de lascar de bonito. O retrato do artista é bom também. Boa noite. Eu queria te perguntar sobre como é que foi o processo de elaboração e criação do Manu Saruê com o Wagner Tiso, e também te ouvi falar de como é que era letrar as coisas do Egberto Gismonti. Rapaz, Manu Saruê, sabe que eu queria ler o Manu Saruê aqui hoje, até para não passar ficar com essa imagem de bom moço, que fica fazendo coisas bonitinhas e tal. Mas aí o Manu Saruê tem um problema. Manu Saruê virou, como tudo que foi escrito, esse foi escrito em 1988, por encomenda do Wagner Tiso. Maluco, inventou que um disco tinha que ter roteiro. Maluquice do Wagner, eu achei ótimo escrever esse poema. Mas esse poema, hoje em dia, talvez fosse cancelado, ou muito cancelado, porque ele é politicamente incorreto. Então é complicado, porque a plateia não tem obrigação de saber quais são as suas preferências, digamos, antropológicas, para legitimar ou não. Mas eu adoro esse poema, adoro. Eu lia muito nos anos 90, eu costumava ler em público, mas hoje fico com medo de ler, porque não quero ferir esse tipo de suscetibilidade de pessoas que eu admiro tanto pela transgressividade, Então, o tal do lugar de fala ficou complicado. Num livro, não. Um livro a pessoa abre, se aborrecer, fecha o livro, abandona o livro, joga o livro fora. Aliás, eu vi uma cena maravilhosa durante os anos da pandemia. Tinha um militante de extrema-direita queimando um livro. Aí ele jogou o livro assim, botou fogo no livro e disse assim, queima Paulo Coelho, queima. Aí disse assim, Paulo Coelho não, Paulo Freire. O cara errou. Então, se esse cara me queimasse, por exemplo, eu ficaria felicíssimo. Mas eu não quero ferir suscetibilidade de pessoas que eu admiro e compreendo, porque é um poema bem anarquistazinho e fala mal do Brasil. Quando se podia falar mal do Brasil, hoje em dia falar mal do Brasil é chato, né? Porque o Brasil está precisando de impulso, não de críticas acerbas, de críticas anárquicas. Então, é um poema que eu adoro. Trouxe ele aqui. Você está com ele ali? Eu trouxe ele aqui. Eu adoro ele, mas ele talvez tenha ficado muito politicamente incorreto. Ele fala de travesti, não tenho lugar de fala, ainda não consegui me tornar travesti, mas, quem sabe, no futuro, eu adquira essa qualidade a mais. Ele perguntou, e é uma coisa que eu ia falar também, você tem que falar da sua parceria com o Egberto Gismonti, que é longeva, né? Uma coisa. Eu sou encantado por ele, eu o conheci e fiquei maravilhado. Aliás, eu deixei de ser músico muito por tê-lo encontrado. Muita gente, aliás, não só eu, porque ele era um músico tão maravilhoso, exuberante, tecnicamente, fazia músicas lindas e tocava violão como Baden Powell, tocava piano como Luizinho Essa, então ele era um monstro. E aí, quando eu tinha 19 anos, ele disse, faz uma letra aqui para mim, aí eu fiz uma, ele faz outra, e começamos a fazer. Fizemos umas 50, não todas para disco, muitas para disco, outras para cinema, outras para teatro, até para disco infantil fizemos músicas juntos. Mas, então, para mim, foi um divisor de águas, assim, um camarada. Foi quando eu me senti sério. Até ali, eu tinha feito algumas letras com algum destaque, mas eu achava aquilo uma irresponsabilidade total. E o Egberto me deu esse selo ou não selo, como diria William Shakespeare. Mudou a minha vida. Eu descobri, confesso a minha ignorância, muito recentemente, que o Palhaço tem letra, que é a sua, né? Ele musicou a letra. Que é uma música linda, linda, linda. Ele musicou um poema. Você conhece a letra? Ele musicou a primeira gravação. Sabe de cor? Isso não acho grande coisa, não. Eu canto mal. A primeira gravação dessa música foi de Olivia Byington, com letra. Depois o Egberto começou a tocar sem letra. Aliás, a letra, de modo geral, com raríssimas exceções, ela serve para que a
a melodia e a harmonia decolem e depois a música prescinde da letra. É muito curioso. Quase sempre prescinde da letra. A música se torna autônoma. A música chama mais nua, mais clara, mais crua. Mais clara, mais crua, exatamente. Antes de passar para a Sueli, que está ali na sequência, é só porque você levantou uma coisa que é o seguinte, que é uma discussão muito sempre presente, né, no meio literário, assim, se letra é poesia, e se as letras se sustentam como poesia. E eu já vi uma declaração sua dizendo que uma vez você foi convidado a fazer uma antologia do Vinícius. 1976. E que você acabou recuando. Eu fiz, eu sempre fui muito preguiçoso, sou ruim de pesquisa, então aí chamei minha irmã, que é uma historiadora maravilhosa, tinha outra historiadora amiga dela, e foram fazer uma pesquisa e levantaram 250 letras do Vinícius. Aí, quando eu li o material todo, eu disse, poxa, não vai ser bom para o Vinícius publicar isso, porque das 250 canções, tinha umas 15 ou 20 que sustentavam sem música. Agora, curiosamente, quando foi publicada a obra completíssima do Vinícius, que saiu primeiro uma obra completa, mas só poesia, depois entrou uma obra completíssima, nessa obra completíssima anexaram as letras, aí ficou muito bacana. Então, primeiro, o tempo transforma a leitura da gente. Parece Heráclito isso. Não é nunca o mesmo rio, nem a mesma leitura. Cada leitura que a gente faz de um texto se modifica. E o contexto em que se dá essa leitura também modifica muito a leitura. No caso do Vinícius, o fato de terem anexado as letras à poesia completa fez com que elas se sustentassem. Você achou que aquele livro, naquele momento, aquelas letras não estavam à altura do poeta? O grande poeta que ele sempre foi. E um letrista espetacular. Vinícius é deslumbrante. Vinícius é isso, né? É uma figura fundadora mesmo. Vinícius deu à poesia popular um status que ela nunca tinha tido. Então, Vinícius realmente é um monstro. E, além do mais, era uma figura sensacional, uma figura divertidíssima, de uma histórias vinicianas. Essas também não posso publicar todas, mas tem histórias muito divertidas. No finalzinho da vida dele, ele teve uma hidrocefalia. Aí eu fui visitá-lo. Ele morava na Gávea. E aí ficamos lá conversando fiado umas 3 horas e meia. De repente, diz assim, Neguinho, eu já te contei essa história hoje? Eu falei, já. Ele falou, quantas vezes? Eu falei, 3. Ele falou, pois é, então agora não lembro de mais nada, estou esquecido. Mas é bom, viu? Não tenho mais rancor, não tenho ressentimento. Então, era um homem de um otimismo. Ele transformou até a doença numa Ele era uma figura realmente fabulosa. Então, Geraldinho, prazer em te rever e te ouvir. Dentro da sua trajetória, né, você deixou bem claro, quero 50 coisas ao mesmo tempo, né, como Fernando Pessoa. Agora, temos muitas vidas, né, e me parece que o poeta Geraldinho, que bebia, né, no Augusto dos Anjos, no Cruz e Souza, então, mas que você diz que isso trouxe uma coisa obscura, né, que chegou um momento que você rompeu com essa. Da mesma maneira, você, como estudante da PUC, naquele momento, nos anos 70, né, você, como poeta jovem, né, aquela geração que depois foi rotulada de marginal por uma coisa até um pouco, talvez midiática, assim, mas ela era uma geração à margem, no sentido poético, né, no sentido do fazer poético e da maneira como se fazia, não só a poesia, mas a maneira como se publicava essas poesias, não é? Então, essa geração que você conviveu, mais lá no Rio, né? E você diz, eu não vejo realmente que você gosta de se associar a esse movimento, que a gente pode chamar de um movimento, né? E Minas Gerais também teve um movimento muito importante dessa poesia chamada alternativa, poesia de mimeógrafo, tinha vários rótulos assim. Você teve algum contato nesse período que você vivenciava isso no Rio com essa geração aqui de Minas que
que hoje a gente vê muita gente que caminhou, outros ficaram lá no mesmo lugar, mas que teve um lugar ali de memória, né? Olha, o Cacaso, nascido em Uberaba, filho de fazendeiros, então era uma referência para mim, era meu professor. Inclusive, a aula do Cacaso era sensacional, porque era um free jazz, como se diz em música. Não tinha tema, não tinha assunto, as pessoas se sentavam numa rodinha e começavam a conversar, havia silêncios, era uma coisa estranhíssima. De repente, engrenava e desengrenava, ele não levava nada pronto para a gente, então era uma coisa muito estranha, muito, muito curiosa. Eu até tentei imitá-lo várias vezes quando me tornei professor universitário, mas eu imitava mal. Eu como mineiro, digamos, mais belo-horizontino, menos uberabense, eu levava sempre alguma coisa minimamente pronta para poder conversar. Carlos Herculano Lopes, a geração anterior, por exemplo, Silviano Santiago, o melhor professor que eu já tive na vida. Então, Minas Gerais não é necessariamente Minas Gerais. Minas Gerais é o Brasil, né? O Brasil, se você reparar bem, o Brasil, cá entre nós, é Minas Gerais. Como diria lá o Fernando Brant, o Brasil é o Beco do Mota, o que, aliás, não é uma boa imagem assim, para se falar do Brasil. O Congresso Brasileiro é o Beco do Mota. Então, acho que fica mais de acordo com a... Mas Minas Gerais é o Brasil. O Brasil é... Então, não tive... Toninho Horta, grande amigo de Celso Adolfo, meu irmão. Milton Nascimento, conhecido logo que chegou ao Rio. O tempo todo, Minas Gerais, independentemente de uma determinada geração, eu acho que Minas é uma referência imensa para o Brasil e, particularmente, para cada um de nós. E fora o Paulo Mendes Campos, que quase te matou. Pois né? Quase me matou. Mas depois fizemos as pazes. Conheci Fernando Sabino um pouco, que era uma figura muito curiosa. Conheci o Otto Lara Rezende, esse fascinante, o melhor conversador. Muita gente o considerava o maior conversador da República. Era um sujeito de uma inteligência, de uma graça, uma figura extraordinária. Hélio Peregrino, conheci um pouco. Cheguei a fazer um debate junto com ele, tremendo de medo, que ele era um orador inacreditável. O Hélio era brilhante. Então, Minas tem estratos de inteligência e talento que não são nem tão visíveis porque se confundem com o próprio Brasil. Acho que Minas é o Brasil. O Brasil sem Minas é um país mutilado, eu acho. Claro que, se você disser por aí, você fala assim, Pernambuco, os pernambucanos vão ficar com ódio de você, no Rio Grande do Sul vão ficar com ódio de você, porque são províncias separatistas. Agora, Minas não é nem separatista, Minas é o Brasil. O Rio de Janeiro sem Minas Gerais é um balneário. Muito bom. Muito bom. Quem você não conheceu, Geraldinho? Porque é impressionante as suas histórias. Infelizmente, conheci pouco Nava. Você não teve aula com Nava? Não, eu tive uma única, é verdade, uma única. Silviano Santiago e Afonso Romano resolveram fazer um curso de criação literária na PUC. E chamaram 4 ou 5 palestrantes. Primeiro foi Clarice Lispector, que eu achei estranhíssima. Não fui com a cara dela, ela não foi com a minha cara também. Depois até fizemos as pazes. Pedro Nava, achei menos fascinante do que nos livros. E alguns outros, não me lembro quem seriam os outros palestrantes, mas Afonso e Silviano fizeram isso na PUC. E foi muito bacana. Assim, você vê, 2 mineiros fundamentais para a inteligência do Rio de Janeiro nos anos 70, 80, o Silviano até hoje, né? O Silviano é hoje um dos maiores intelectuais do Brasil. E quando você acha que ele chegou ao apogeu, ele inventa um apogeu novo, né? O Silviano é uma coisa muito estranha, uma capacidade intelectual que não reflui, né? Vai se ampliando de maneira... Você citou esses nomes aí, o Nava, o Sabino, é impressionante como a gente vê a influência deles em outros nomes. Por exemplo, saiu agora, está saindo, né? Estão saindo as cartas do Dalton Trevisan. Correspondência dele com Otto é espetacular. Espetacular, é muito longa. E ele faz elogios rasgados ao Nava, né? Apaixonado pelo Nava. O Nava, cá entre nós, é chato dizer isso aqui, fica parecendo que eu estou fazendo patriotada, mas se eu tiver que escolher o memorialista do mundo, olha, só li um cara do nível do Nava, que foi
o escritor mais fascista da história da literatura do século XX, que foi... Meu Deus, como é o nome dele? Ih, rapaz, me deu um branco aqui total. É o, meu Deus, Luiz Ferdinand Cellini, que é um memorialista. Ele não é exatamente um memorialista, ele fala, tem alguns livros que falam da vida dele, mas escritor do nível do Nava, só Cellini. Proust, para mim, Proust, perto do Nava, pelo amor de Deus, eu prefiro Nava 1000 vezes. Nava realmente é um monstro, agora é um monstro confinado na língua portuguesa. Escreveu muito tardiamente, não usufruiu do trânsito literário, das glórias literárias, embora tenha sido idolatrado pelos intelectuais mais jovens, como a Trinca, né? O Fernando Sabino, o Otto e o Paulinho eram apaixonados pelo Nava. Mas o Nava é um monstro. Eu não conheço nenhum memorialista melhor do que o Nava. Agora, o que me impressiona nessas cartas do Daltas, que estão vindo a público, é como é que os escritores ouviam os outros. Como é que o Otto dava palpite e o Dalto aceitava. Aceitava. O Otto era um gênio. O Otto era um gênio. Agora, ele era um gênio tão generoso que nunca teve tempo de fazer nada para si. Ele era só secretário do Roberto Marinho, né? Segundo a lenda, ele escreveu a carta de demissão do Walter Clark e escreveu a resposta do... Ele era editorialista em 3 jornais. Então, ele polemizava com ele mesmo várias vezes. Então, o Otto era muito doido. O Otto era muito doido. O Milor, que era muito amigo do trio de mineiros, do Hélio menos, mas ele era muito amigo do Paulinho, do Otto e do Fernando. E ele diz que o maior porre que ele viu alguém tomar na vida foi o Otto, em Ouro Preto, diz que o Otto tomou um porre monumental e que foi preciso levar uma ambulância de Belo Horizonte para salvar, para pegar o Otto e trazer de volta para cá. Otto, casado a vida inteira com Helena Pinheiro, né? Helena Lara Rezende, ela era filha do governador daqui, não era o nome do governador, esqueci. Israel Pinheiro. É Israel. Então, arranjaram uma ambulância para pegar o Otto. Então, o Otto era muito doido, só que ele era um doido camuflado. O poema do Drummond, Prece de Mineiro no Rio, é assim, uma descrição da mineiridade. Eu comentei já esse poema aqui hoje. Tem lá um poema longo, mas tem lá uns 20 versos, que é um retrato de Minas Gerais, falando muito desse nosso pendor para a loucura. E o Otto era um representante da loucura mineira extraordinário. Era muito doido. Você acompanha a poesia contemporânea? Acompanho. Aliás, tem uma poeta mineira que eu sou apaixonado, que é Ana Martins Marques. É uma poeta espetacular. Acho que ela é uma Drummondzinha. Acho que ela é uma Drummondzinha. Ela tem uma densidade, uma dor, assim, e, ao mesmo tempo, ela é um pouco Wisława Szymborska. Que parece que é tudo leve, assim, você vai e, ó... É uma belíssima poeta. Ô, Geraldo, eu gosto muito desse livro, Balada do Impostor, e a Balada do Impostor começa assim: sou o impostor, um dia saberão que simulei tudo o que sempre fui. Sou uma ficção, meu sangue é só linguagem. Meu sopro é uma explosão que vem de dentro em forma de palavra. Você faz muita coisa, mas é tudo em torno da palavra. Eu confesso a você que eu não gosto muito dessa impostura. Por exemplo, a Clarice Lispector, quando a conheci, só a vi 2 vezes. Uma vez, aliás, quase fui à loucura, porque eu fazia biscates para as organizações Block Editores. Escrevia para Manchete, Fatos e Fotos e Ele e Ela. Você pegava as laudas lá, ia para casa, enchia as laudas e devolvia lá. Era um negócio, hoje, com a internet, seria muito melhor, né? Era um inferno. Aí, um dia, eu estava chegando lá, me sentindo humilhado, ganhando mal, tabu. Aí, cheguei com a minha matériazinha. Quando eu fui entrar no elevador, quem estava dentro do elevador com a mesma laudas que eu? Clarice Lispector. 30 e poucos anos mais velho do que eu. Falei assim, meu Deus, se tudo correr bem, daqui a 50 anos, eu estarei carregando pedra aqui nesse elevador da Manchete. Que coisa aterrorizante. Mas, então, eu acho que esse culto à palavra, sabe? Eu já vi tanta vigarice, assim, tanto vigarista,
cultuando a palavra, como se ela fosse alguma coisa de sagrado. Aliás, em alguns momentos a palavra é sagrada. No amor a palavra é sagrada. Na amizade a palavra é sagrada. Na política a palavra não é sagrada, não vale nada. Você vê que coisa curiosa. Acabamos de ver ontem uma declaração do dono do mundo, o Donald Trump. A gente lê aquilo, ninguém acredita naquilo. Mas é impressionante como ninguém acredita naquilo. A Casa Branca lança uma mensagem para o mundo inteiro lê, e ninguém acredita naquilo. Quer dizer, uma desmoralização da palavra. Então, a palavra ela é sagrada em círculos muito pequenos. E não é sagrado o tempo todo. O próprio Dalton Trevisan, quem você mencionou, pega um temperamento como o Nava. O Nava, que não sacralizava a palavra, fez da palavra alguma coisa que, para nós, tem uma grandeza extraordinária. Já o Dalton Trevisan era um minimalista, então ele ia suprimindo as palavras para que elas se tornassem cada vez mais brilhantes. Então, tem muitas estratégias de lidar com a palavra. Eu, por exemplo, adoraria, isso que falamos aqui, adoraria ser múltiplo de mim, não ficar aferrado a uma única concepção da palavra. Até tem um poeta francês que fala da palavra justa, le mot juste. A poesia seria a procura da palavra justa, aquela palavra impecável. Mas eu também gosto de procurar a palavra injusta, a palavra que está em combate, que é uma palavra suja, uma palavra porosa e que expressa, de alguma maneira, o que há de impuro na realidade. Eu acho que esse jogo entre a Torre de Marfim e a lama é fundamental. Quando eu vejo alguém que só habita um desses mundos, me parece, por mais que eu admire, tem algumas pessoas que eu admiro, John Donne, por exemplo, grande poeta e pastor inglês, é um poeta que fala da vida com todas as suas impurezas, mas com uma capacidade de transcendência que é admirável. Petrarca escreve poemas de amor que você fica boquiaberto, assim. Então, Vinícius, nos seus grandes momentos, são poetas que têm uma... Vinícius, eu acho que é bacana que Vinícius tem essa alternância entre o limpo e o sujo. Ele não é escravo de uma concepção, digamos, unívoca do exercício da palavra. Então, confesso a você que a palavra me encanta às vezes, mas às vezes eu gostaria que ela se fragmentasse, se pulverizasse e se reinventasse em outras palavras. Perfeito. Não, achei maravilhoso o que você falou. Quando eu falei que você lida com a palavra, não era nesse sentido sagrado, é que seja na dramaturgia, seja para a televisão, seja na letra, seja na poesia, é sempre escrevendo. A escrita é a sua forma, vamos dizer. Adoro a escrita. A escrita é... Apesar de você não depender só da escrita, você fala e tem uma plateia inteira atenta ao que você fala. Você tem uma capacidade aí de tocar, né, uma empatia assim, com o seu público. Porque tem escritor que fala mal para caramba, né? Não dá para pedir o sujeito para ler um texto, porque ele destrói o próprio texto. Então, mas você não. Eu leio mal. Não, infelizmente, eu gostaria de ler melhor. Eu leio muito mal. Minha mulher lê muito bem. Lá em casa é uma vergonha, uma disparidade vergonhosa para o meu lado. Ela lê esplendidamente. É tão bacana. Mas ela teve a sorte de ter um avô que gostava de literatura, então, desde pequenininha, ela aprendeu. Nós, no Brasil, nos falta muito, o que já esteve em outras épocas, esse apreço que, por exemplo, os ingleses têm, os franceses um pouco menos, mas têm também, os ingleses muito, os americanos, o speak up, você falar para que o outro te compreenda. A velha retórica, que era uma arte e uma ciência muito, muito importante, que foi perdendo prestígio, como se ela fosse desnecessária. E é muito bom que as pessoas... Eu lamento não ter aprendido retórica, não ter... Me lembro do Rui Guerra, segunda vez que falam Rui Guerra hoje. Rui Guerra tinha uma... Ele é moçambicano, e lá em Moçambique ele aprendeu a defender qualquer tese. Qualquer tese, as teses mais estapafúrdias, ele aprendeu a defender. Isso é um exercício que hoje fica restrito às escolas de direito. Mas aí não tem a mesma graça de você defender as teses nas quais você acredita, né?
Eu fui um menino muito chato, me lembro. Uma época eu tinha mania de defender teses estapafúrdias. E um dia, uma madrugada na casa dos meus pais, eu consegui convencer uma plateia já entediada. A plateia já queria se atirar pela janela, chatice da minha tese, que era uma tese que devia dizer que tudo depende do contexto. É uma tese dessas idiotas, assim, uma tese meio sociológica. Aí, quando todo mundo disse, está bem, está certo, está bom. Aí eu disse, não é isso, não. Aí mudei a tese. Aí o pessoal disse, não. Vamos ter que aguentar mais algumas horas desse aí chato. eles desistiram, vamos embora, que essa conversa está muito chata. Então, mas eu lamento que a gente não tenha esse aprendizado. Os portugueses falam melhor do que a gente. Os ingleses, e eles comem as vogais, né? A gente não come as vogais, mas eles têm um apreço maior pela fala. Mas aqui em Minas a gente corta as palavras, né? Aqui em Minas a gente corta. Tem um poeta português, meu amigo, que ele fica besta de ver como é que nós, brasileiros, falamos assim, há 20 anos atrás, ele diz, mas não está certo, há 20 anos ou 20 anos atrás, não é há 20 anos atrás. Por que vocês falam assim? Eu digo, porque nós somos analfabetos, nós somos ágrafos, nós não temos um ouvido disciplinado. Nós precisamos da reiteração para que se compreenda o sentido da fala. Aí ele fica, aí é? Poxa, com tantas histórias, que, né, o sujeito que quase foi estrangulado pelo Paulo Mendes Campos, que tomou porres homéricos com o Vinícius, que teve uma temporada em Roma com o Piazzolla, que ia para o cinema com o Milô Fernandes, que foi entrevistar a Jane Morrow e quase foi expulso do apartamento dela. É um monte de histórias fascinantes, com personagens fascinantes, e a sua história é muito fascinante. O que é? De onde vem essa vitalidade que te mantém tão vivo, tão presente, tão, vem desse desejo de buscar o novo? Acho que vem da falta de dinheiro. Eu fazendo uma pergunta que eu acho que vai ser um negócio elaborativo, reflexivo. Aí... Vem da falta de dinheiro, assim, uma ânsia, um ímpeto de dialogar com as pessoas, tentando melhorar um pouco a primeira resposta, e do prazer de ver alguma coisa consumada. Por exemplo, quando um poema fica pronto, você fica 24 horas maravilhado com o poema. Às vezes, 48 horas o poema sobrevive. Depois disso, ele deixa de ser seu. Aí você precisa de outro. Então, é uma espécie de vício. Assim, tem o vício de tentar criar alguma coisa, nem sempre bem sucedido. A falta de dinheiro, importantíssimo. Então, são essas das... Aliás, eu fiz uma vez um poeminha falando desses vetores, né, como se diz na física, que fazem com que a gente siga em frente. Bom, tá ótimo. Então, que continue precisando de dinheiro, porque a gente pode continuar usufruindo da sua arte, do seu talento. Então, vamos ouvir a Bruna para a gente... É isso aí. É sempre uma honra participar do Letra em Cena. Nesse palco, eu já emprestei o meu corpo e a minha voz à palavra da Hilda Ilst, do Manuel Bandeira, Paulo Leminski, Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Graciliano Ramos, Maria Valéria Rezende. Hoje tenho a honra de falar um texto do Geraldo Carneiro para o próprio. E, além dele, eu vou falar outros 9 poemas dessa antologia do 26 Poetas Hoje, que está aí à venda pelos nossos amigos da Quixote. O meu livro, Presidente Pornô, que foi publicado em 2023, um romance satírico, que dialoga muito com o que foi dito hoje, também está à venda, e eu vou adorar assinar se alguém quiser comprar. E, antes de eu começar, só queria agradecer o Zé Eduardo pelo gentil convite de sempre, o pessoal do Minas que sempre me recebe muito bem, e a todos vocês que estão aqui nos ouvindo com muita gentileza e atenção. Então, vamos terminar aqui com poesia hoje. Não, é a trilha do fundo. O espetáculo começa.
Faço sair da cartola televisão a cores, automóveis e imóveis no Leme a pagar em 180 prestações. Depois, te cerro ao meio no caixão para salvar-te a seguir. Surges inteiro e parece tão ileso que nem dá para notar a castração. Por último, me cubro abracadabra e volto aos tempos de menina, tirando da vagina objetos contundentes que fizeram a minha vida e o meu ímen complacentes. Eu sou manhoso, sou brasileiro, finjo que vou, mas não vou, minha janela é a moldura do luar do sertão, a verde mata nos olhos verdes da mulata. Sou brasileiro e manhoso, por isso dentro da noite de meu quarto fico cismado na beira de um rio, na imensa solidão de latidos e araras, lívido de medo e de amor. Um verão, outro verão, camisa berrante, primeira gilete, bicicleta, goiaba secreta, delícias de matinê rosa, mucosa. Luiz Inácio Trela. É verdade. Não sei bem se quer escrever o ensaio que planejo escrever ou se quer seduzir Alice. Se fico aqui ronronando, é certo que escreverá em meu lugar. Se saio, entretanto, escreverá antes de mim. Ah, Alice, como você atrapalha. Luiz Inácio, conte lá o que anda fazendo. Ouvi dizer que tem projetos? Não, modéstia sua, tenho certeza. Não quer nos fazer companhia? Aqui embaixo da mesa é mais confortável. Não se incomode comigo. Primeiro, as visitas. Preciso sair um instantinho. A Alice há de entretê-lo. Não se incomode. Eu vou à venda comprar cigarros. Não fumo, de modo que também não vou à venda. Acho que hoje não volto mais para casa. Fique lá o Luiz Inácio, grudado. Quem diante do amor ousa falar do inferno? Quem diante do inferno ousa falar do amor? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Baudelaire. Eu urrava nos poliedros da justiça, meu momento abatido na extrema paliçada. Os professores falavam da vontade de dominar e da luta pela vida. As senhoras católicas são piedosas, os comunistas são piedosos, os comerciantes são piedosos. Só eu não sou piedoso. Se eu fosse piedoso, meu sexo seria dócil e só se ergueria aos sábados à noite. Eu seria um bom filho. Meus colegas me chamariam cu de ferro e me fariam perguntas: por que navio boia? Por que prego afunda? Eu deixaria proliferar uma úlcera e admiraria as estátuas de fortes dentaduras. Iria a bailes onde eu não poderia levar meus amigos pederastas ou barbudos. Eu me universalizaria no senso comum e eles diriam que tenho todas as virtudes. Eu não sou piedoso, eu nunca poderei ser piedoso. Meus olhos retinem e tingem-se de verde, os arranha-céus de carniça se decompõem nos pavimentos, os adolescentes nas escolas bufam como cadelas asfixiadas, arcanjos de enxofre bombardeiam o horizonte através dos meus sonhos. Conheço o meu país no escuro, pelo tato. E se me amarram as mãos nas costas, conheço pelo cheiro. E se me tapam o nariz, ainda assim conheço o meu país, pelo que dele sobra à minha volta. Não conheço o meu país pela boca, não conheço o meu país pelos ouvidos, não conheço o meu país pelos olhos. O que a boca solta, o ouvido não encontra, o papel não grava, o olho não recorta. Muito curioso esse país rasante, de voo rasteiro. Muito curioso e muito interessante. O termo é esse.
Um país interessante é como uma mulher em estado interessante? Uma mulher em estado interessante sempre acaba em trabalho de parto? Inevitavelmente? Não há outra saída além daquela prevista na barriga? Um país muito barrigudo é uma mulher inchada de basófia ou filhos? A comparação não cabe entre pessoas, estados de corpo, alma e federativos? Ou cabe até demais? É isto mesmo. Tudo cabe em um país, ou não. Como tirar a dúvida? Por exclusão do quê, primeiro? Estados? Almas? Pessoas? O que fica? Sobra? Federação? Filhos? O que faço? Se não controlo as respostas pela boca assobio? Indo, estou voltando ao ponto de partida. No escuro, meu país é simples. 2 sentidos bastam e sobram. Sem nenhum sentido, o meu país teria a mais perfeita ordem. Eu sou como eu sou. Pronome pessoal e intransferível do homem que iniciei na busca do impossível. Eu sou como eu sou. Agora, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes, nesta hora. Eu sou como eu sou, presente, desferrolhado, indecente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou, vidente, e vivo tranquilamente todas as horas do fim. Você pode mexer com as 4 cabeças sem que elas tragam algum malefício, sem que elas exalem o cheiro terroso das raízes. Você pode mexer com as 4 cabeças e ocultá-las sob o lençol, debaixo das telhas. Você pode espremer as 4 cabeças e fazer com que escorra seu caldo grosso, para dar de beber aos estranhos, para dar de beber à família. Você pode dançar sobre as 4 cabeças sem que sintam sua falta no jantar de bodas, sem que sintam sua falta. E depois, você se tranca no quarto e põe um disco na vitrola. Acordei com coceira no ímen. Com bidê no espelhinho, examinei o local. Não surpreendi indícios de moléstia. Meus olhos leigos, na certa, não percebem que um ruge a mais tem significado a mais. Passei pomada branca até que a pele rugosa e murcha ficasse brilhante. Com essa, murcharam igualmente meus projetos de ir de bicicleta à ponta do arpoador. O selim poderia reavivar a irritação. Em vez, decidi me dedicar à leitura. Ontem, na recepção, virei inadvertidamente a cabeça contra o beijo de saudação de Antônia. Senti na nuca o bafo seco do susto. Não havia como desfazer o engano. Sorrimos o resto da noite. Falo o tempo todo em mim. Não deixo Antônia abrir sua boca de lagarta, beijando para sempre o ar. Na saída, nos beijamos de acordo, dos 2 lados. Aguardo crise aguda de remorsos. A crise parece controlada. Passo o dia a recordar o gesto involuntário. Represento a cena ao espelho. Viro o rosto à minha própria imagem sequiosa. Depois me volto. Procuro nos olhos dela signos de decepção. Mas Antônia continuaria inexorável. Saio depois de tantos ensaios. O movimento das rodas me desanuvia os tendões duros. Os navios me iluminam. Pedalo de maneira insensata. Muito obrigada. Então, só para falar novamente, esses poemas que eu falei estão na Antologia 26 Poetas Hoje. Foram poemas da Leila Mícolis, Cacaso, Roberto Schwartz, Isabel Câmara, Roberto Pivas, Ulmira Ribeiro Tavares, Torquato Neto, Eudoro Augusto, Ana Cristina César e Geraldo Carneiro. A Bruna está contratada pela Companhia das Letras para escrever a biografia da Hilda Hilst.
pesquisa já avançada, não é? Eu nem pedi a ele, hein? Ele tem uma história boa com a Hilda. Depois ele precisa te contar. Rapidamente. Do privado? Não, vou contar. Não, mas já tem no livro, eu vou contar porque é uma história bonitinha. Eu tinha um grande amigo, Braulio Pedroso, um dramaturgo espetacular, um grande criador da televisão brasileira. E ele é meu irmão, assim, mais velho, embora parecesse mais novo, porque ele era muito mais maluco do que eu. E aí ele me chamou para conhecer uma antiga namorada dele, que era Hilda Hilst. Apareceu uma mulher de uns 50 anos com um tédio absoluto, achava aquela pessoa que já tinha vivido tudo na vida, um tédio, parecia assim uma Liv Ullmann, fracassada. Aí ela com ar, assim, de repente ela disse, você é poeta? Eu falei, mais ou menos. Eu falei assim, tem um poema aí? Poeta sempre tem poema aí. Eu falei, tinha um poema no bolso, mostrei para ela. Ela leu o poema, não era grande coisa. Ela leu e aí tinha uma palavra, assim, eu, não, de modo geral, não escrevo palavras, digamos, obscenas, para usar até uma palavra que ela gostava, Hilda. Aí ela tinha lá a palavra xoxota. Ela falou, se tirar essa palavra, melhora o poema. Eu tirei e realmente achei que melhorou. Aí, uns 4 ou 5 anos depois, ela escreveu um livro chamado Caderno Rosa para Lori Lamb, só de sacanagem. Aí eu pensei em ligar para ele e dizer assim, Hilda, eu quero a minha xoxota de volta. Muito boa, gente, muito bom. Quero agradecer, Bruna, muito obrigado. Geraldo, vulgo Geraldinho, que conversa boa. Muito obrigado você ter topado sair lá do seu Rio de Janeiro, que você tanto gosta, e vir para Minas, que você tanto gosta. E ele chegou do aeroporto, mandou uma mensagem para mim. Estou indo para o hotel, não, estou indo lá para Dona Lucinha comer um tropeiro. Aí foi para lá reaver um pouco da culinária mineira. Então, muito obrigado. Foi uma noite maravilhosa, encantadora. E obrigado a vocês todos. Com isso, nós encerramos o nosso primeiro semestre e agora só em agosto. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado mesmo, viu?